No nosso vídeo de hoje, a gente conversa sobre harmonização facial com o Dr. Hilton Stocker. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e vai dar para a gente todas as orientações a respeito da cirurgia ortognática. Pois é, tá imperdível, fique com a gente. Conversamos agora com o Dr. Hilton Stocker a respeito de harmonização facial. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Obrigado, Sheila. É um prazer estar aqui conversando com você e poder conversar, sobre esse tema que me encanta tanto dentro da minha profissão. Muito bem, então fala pra gente o que é cirurgia ortognática, doutor. Certo. Bom, Sheila, a cirurgia ortognática é um procedimento, como o próprio nome diz, cirúrgico, que tem por objetivo reposicionar os ossos da face, maxila e mandíbula, de modo a criar uma oclusão estável e uma harmonia facial secundária a essa oclusão estável. É um procedimento que está muito em voga, nesse momento, com o advento da tecnologia. A gente tem cada vez mais procedimentos sendo realizados com segurança e dentro deles a cirurgia ortognática vem cada vez mais sendo imbuída de tecnologia, podendo ser realizada com mais segurança. Então, vamos falar de harmonização facial no seguinte sentido. Às vezes a pessoa percebe que está com um queixo um pouco mais para frente, assim, falta alguma coisa ou tem alguma necessidade de ajustar a sua estrutura óssea facial. Isso pode ser um fator que venha com algum tipo de problema, algum tipo de malformação óssea? Sim, na verdade, quando o paciente ele tem uma condição como essa que você mencionou, chamada prognatismo, que é o queixo proeminente, recebe o nome de deformidade dentofacial, ou seja, é quando há uma anomalia na relação entre a maxila, que é o osso de cima, com a mandíbula, que é o osso de baixo. Nesses casos, a cirurgia ortognática ela não só pode, como deve contribuir para restabelecer a oclusão ideal, ou seja, reposicionar esse osso mandibular de modo que ele encaixe simetricamente na maxila. Com isso, o paciente é devolvido na sua função de mastigação ideal e também é devolvido na sua respiração adequada, uma vez que a posição inadequada dos ossos maxilomandibulares, ela promove uma dificuldade de respiração. Inclusive, a apneia obstrutiva do sono muitas vezes pode ser corrigida ou compensada através da cirurgia ortognática. E secundariamente a isso tudo, existe o ganho estético, por isso a harmonia facial através da cirurgia ortognática, porque o ganho estético ele de fato vem. O paciente ganha uma simetria facial muito interessante com esse tipo de procedimento. Ai, que maravilha, Além da qualidade de vida, da saúde. Sheila, observa bem esse quadro que está passando agora. Aqui a gente consegue observar os 3 tipos de padrões faciais que existem. Se você olhar bem para a esquerda, você vai ver o padrão facial classe 1, também chamado de normo-oclusão. É o paciente que tem a mandíbula e a maxila em simetria, ou seja, o paciente tem uma mordida estável e uma simetria facial adequada. Já no quadro do lado, a gente consegue observar o paciente classe 2, também chamado retrognata. É aquele paciente que tem a mandíbula encurtada, ou seja, o queixo para dentro, como você mencionou. Esse paciente, ele pode ter esse tipo de deficiência proveniente da maxila muito estendida ou, de fato, da mandíbula retraída. Depende da avaliação através de exames e avaliação clínica do profissional. Mas este paciente, de fato, é um paciente que tem total indicação de ser submetido a um procedimento de cirurgia ortognática. Já nessa terceira imagem, Sheila, a gente consegue ver o terceiro padrão facial que existe, que é o paciente chamado classe 3. Esse é o paciente prognato, ou seja, aquele paciente que tem a mandíbula protruída. Agora, uma atenção, muitas vezes essa mandíbula pode estar na posição adequada e o paciente não ser um prognata verdadeiro. O que ocorre é que ele tem a maxila retraída. Então, é necessário que se faça um julgamento clínico, conjuntamente com o julgamento de exames, de modo que o profissional possa chegar ao melhor diagnóstico e indicar a melhor opção de tratamento. Obviamente, a deformidade sendo esquelética, tanto na classe 2 como na classe 3, o paciente tem indicação de ser submetido ao procedimento de cirurgia ortognática. Mas, doutor, para a gente entender assim, o que acontece para que esses problemas eles aconteçam? Isso é de nascença, isso é genético, isso é a maneira como se conduziu com a criança ao longo da vida? Como é que é? Como é que chega-se a esse
ponto, efetivamente, de disfunção? O procedimento de crescimento ósseo, ele é um procedimento muito complexo. Quando o paciente, na primeira ou segunda infância, apresenta uma deformidade de oclusão e o pai ou a mãe leva ao profissional cirurgião dentista ortodontista, que é o profissional habilitado para colocar o aparelho ortodôntico, se a deformidade for uma deformidade dentária, muitas vezes é corrigida com uma certa facilidade. Se essa deformidade for uma deformidade óssea, ou seja, se a oclusão dentária não estiver acontecendo por uma deformidade do osso, está crescendo fora dos eixos, aí, dependendo da fase do paciente em relação à sua idade cronológica, o profissional consegue compensar com o aparelho ortodôntico. Mas dependendo da idade, muitas vezes não se consegue e aí esse paciente necessita de uma cirurgia. A cirurgia é só na fase adulta? A cirurgia é só na fase adulta. Quer dizer, Excelente é necessário colocação. aguardar o crescimento da criança, porque às vezes tem criança que tem aquele arredondado na arcada superior dos dentes. Então, se mais ou menos, no que a criança vai crescendo, você vai observando que alguma coisa não está encaixando. Deve ser acompanhada por um dentista. É uma ótima pergunta, até porque essa pergunta é uma das perguntas que os pais mais fazem ao profissional quando vão a uma consulta. Sim, o ideal é que você aguarde a maturação dos 18 anos para se realizar essa intervenção. Em alguns casos muito específicos, dependendo da curva de crescimento do adolescente, nós até fazemos essa cirurgia na casa dos 16 ou 17 anos, quando esse paciente é vítima de bullying na escola pela sua deformidade. Mas não é uma regra, isso é uma exceção a esse tipo de intervenção, Sheila. Que maravilha! Vamos falar da cirurgia, doutor. Como é que ela é feita? Então, como eu falei no início da entrevista, a odontologia, as ciências médicas de modo geral, têm avançado muito em relação à tecnologia imbuída dentro dos seus procedimentos. Antigamente, uma cirurgia ortognática era algo que demorava muitas horas. Eu lembro que, quando eu comecei a estudar sobre esse tipo de procedimento, se falava de cirurgias de 6, 7, 8 horas. Hoje em dia, uma cirurgia ortognática ela dura 2 horas e meia, 3 horas, feita com total segurança. O procedimento é feito sob anestesia geral, em ambiente hospitalar, obviamente, né? Então, o paciente fica dormindo o procedimento inteiro, sedado com as drogas anestésicas, tá? É feito o reposicionamento desses ossos através de um estudo prévio feito por um software, ou seja, um programa de computador que faz essa simulação, tá? Antes da cirurgia ocorrer, na verdade, nós já sabemos como ela vai terminar, ou pelo menos como ela deveria terminar. E já se consegue ver o resultado, assim, já se consegue projetar o resultado dessa harmonia facial? Sim, se consegue prever o resultado final. É muito interessante, por isso eu falo que bacana. A tecnologia ela agrega demais para esse tipo de intervenção. Muito interessante. Então, é uma cirurgia complexa? É uma cirurgia de alta complexidade. De alta sim, complexidade. alta complexidade. Bom, muitas pessoas que desejam fazer têm um pouco de medo em relação às dores, né? Porque o pós-operatório é muito difícil. O que o senhor nos fala a respeito disso? Então, o que eu posso te falar é o seguinte: como qualquer cirurgia, existem os cuidados pós-operatórios que o paciente deve seguir. Se o paciente sente dor, existem drogas anestésicas que combatem isso. Então, eu posso te dizer que é muito difícil o paciente ficar com dor após uma cirurgia ortognática. Se o paciente tem dor, existe, obviamente, medicação que supra essa dor. O incômodo mais comum é em relação ao edema, porque a cirurgia ortognática é uma cirurgia com alto potencial de edema, ou seja, ela incha bastante, principalmente nos primeiros dias, e aí existem diversas coisas que podem ser lançadas mão para minimizar isso, como hiloterapia, que é terapia através de água contínua, muito gelo local, e também muito cuidado em relação à alimentação subsequente a esse tipo de intervenção. Claro que a primeira semana ela é um pouco desconfortável para o paciente, por isso tudo que eu estou explicando. Mas a curtíssimo prazo o paciente se sente muito feliz e muito confortável de ter realizado com toda certeza. Quer dizer, é uma cirurgia que apresenta esse desconforto logo em seguida, quer dizer, você passa aí um tempo tendo que se seguir à risca, né? Toda a orientação Exatamente. de recuperação, mas que depois é uma alegria, né? Ah, com certeza, Sheila. Na verdade, a cirurgia ortognática é um divisor na vida de qualquer pessoa que tem esse sonho de ter uma resolução do seu problema de desarmonia facial, com toda certeza. E também da qualidade de vida, né? Porque você vai mastigar melhor, tem problema de dormir também, de ronco, de tudo, né? Na verdade, é uma melhoria intensa da qualidade de vida de qualquer ser humano que sofre dessa deformidade. Você melhora a sua mastigação, sem sombra de dúvida, você melhora os seus problemas de articulação temporomandibular,
quando esses são provenientes da deformidade dentofacial. Você melhora a sua qualidade de sono. Hoje em dia, a medicina do sono está muito ligada com a cirurgia ortognática. Enfim, você tem uma série de melhoras aí que só vem a somar na sua qualidade de vida. É muito legal. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que as pessoas devem estar muito atentas a essas informações, porque muitas pessoas passam por esse tipo de desconforto. Para dormir, dores de cabeça, uma série de reflexos, exatamente por essa desarmonia, né, que é constituída, a pessoa que tem um problema dessa ordem, e que a cirurgia poderá, então, fazer com que essa qualidade de vida possa retornar, e se você possa, além de tudo, estar mais bonito, mais satisfeito com a sua imagem, não é isso, doutor? Sim, com toda certeza. Agora, só fazendo um parêntese nessa questão que a gente vem conversando, a cirurgia ortognática ela tem uma intensificação muito grande no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Nessa imagem que eu estou te mostrando aqui agora, a gente consegue ver uma projeção inadequada dos ossos da face, causando uma obstrução da via aérea. E com isso o paciente acaba roncando e acordando muitas vezes durante a noite com esse ronco, o que é um problema crônico na vida de qualquer pessoa. Além de ser um problema na vida de qualquer casal, porque ninguém merece dormir com uma pessoa que ronca o tempo todo. Então é algo que a cirurgia ortognática ela pode proporcionar como melhoria de qualidade de vida para os pacientes. É muito interessante isso. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. Imagina, Sheila, eu que agradeço pelo convite, espero poder ter contribuído de alguma forma com os telespectadores a tirar as dúvidas em relação a esse tipo de patologia. E o que precisar, eu estou sempre à disposição para retornar. Por certo, voltamos mais vezes, doutor. Vamos lá. E o nosso canal fica por aqui. Mas a gente vai se ver já nos próximos vídeos. E para isso, você não deixa de se inscrever, dar o seu like e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima.